Olá, boa noite para todos. Estamos aguardando aqui o Dr. Leandro entrar. Boa noite para quem está chegando agora. Estamos só aguardando o Dr. Leandro. Dr. Leandro está entrando. Olá, Dr. Leandro, boa Olá, noite. tarde. Joia, Tudo bem? tudo jóia. Tudo jóia. Obrigada pela disponibilidade aí de estar participando com a gente nesse Ah, eu, projeto aí da escola. eu que Eu agradeço, que né? Minha primeira agradeço, né, live. minha primeira live. Joia. Essa pandemia trouxe essa novidade, né, doutora? A gente está aí É, agora reinventando, aprendendo uma nova maneira, né, de se comunicar e de estar presente, né, com as pessoas, uhum. que infelizmente, pessoalmente, vai ser difícil agora por um tempo ainda, né? E na minha área que é mais Na minha área que difícil, é mais né? difícil, né? A gente Sim, a depende gente mais do depende contato mais do presencial com contato o presencial com o paciente, né? paciente, né? Eu Sim. mesmo Eu não, mesmo não, não atendi não ainda atendi online, ainda assim, online. Assim, aqui na cidade a gente está na cidade a mantendo gente está mantendo o atendimento o atendimento tradicional. tradicional. Uhum. Eu já sou adepta do atendimento online há algum tempo, a se adaptar, né? Ainda mais quando a gente lida com as emoções, é Uhum. muito difícil mesmo, né? Mas depois que a gente também aprende o caminho, né? Fica mais fácil. Algumas pessoas têm mais facilidade, às vezes até pelo online do que teria presencialmente. É, Outras já é o contrário, né? com Então, assim, é certeza. uma questão de adaptação mesmo. Assim como o estudo remoto, nossa escola está percebendo isso também. Alguns alunos estão tendo um desempenho muito melhor do que tinham com a aula presencial. Outros já eram brilhantes com a aula presencial e agora não estão se saindo tão bem nos estudos, né? Uhum. A tecnologia, ela traz isso, né? Vantagens e Sim. desvantagens, né? Mas a nossa live, doutor, começou, a gente surgiu esse projeto porque na nossa escola nós temos todo mês, normalmente é em abril, né, uma feira das profissões. Nessa feira a gente convida diversos profissionais para estar presente e compartilhando um pouco sobre essa escolha, né, de carreira com os alunos, os vestibulandos principalmente, mas a gente é uma feira aberta para toda a comunidade. E a gente convida também os alunos de Fundamental 2 que já começam, né, a pensar já também nessa questão dessa escolha. É, e esse ano a pandemia começou um pouco antes, então a nossa feira já foi cancelada. A gente sabe que datas de vestibular, Enem, todos sofreram alteração, né? Mas a gente sabe que essa tomada é muito importante, essa tomada de decisão é muito importante para eles nesse momento. E a gente quis trazer algumas contribuições importantes. E uma das áreas, né, que eles mais têm curiosidade é medicina. É uma das Uhum. que eles mais perguntam. Foi assim, quando eu coloquei o projeto e coloquei a disponibilidade deles entrarem em contato comigo para saber quais profissões eles tinham mais interesse, medicina foi a mais cotada, né? Então, a gente preferiu, surgiu a ideia então de trazer mais profissionais, né, de várias especialidades, para que eles pudessem conhecer melhor o campo da medicina.
né? Uhum. E eu acho que a psiquiatria, querendo ou não, é o que está mais crescendo ultimamente, né? Infelizmente, Sim, eu falo que a ansiedade, ela domina, né, o século XXI, e a gente percebe que a pandemia trouxe ainda mais esse quadro, né, doutor? sim. E até dentro da profissão, né? Assim, a última palestra que eu apresentei em Belo Horizonte, antes de vir para cá, foi sobre o tema suicídio na área médica, né? Quantidade de médicos suicidando. É um fator triste, vem aumentando e é complicado na carreira, né? Aquele que se propõe a cuidar, ajudar alguém, ele tira a própria vida. Então é complicado, né? Sim, é, realmente esse assunto é um assunto muito importante, né? Que a gente tem visto muito essa questão. Tanto é que é um outro projeto que a gente já fez até o convite, né, doutor Uhum. Leandro, para setembro, que é o Setembro Amarelo, a gente está aprofundando um pouco mais, porque é uma preocupação nossa também enquanto escola, né? Todo esse mecanismo que tem provocado esses índices elevados, né, de depressão, de automutilação em adolescentes, em jovens, até mesmo crianças com sintomas depressivos, né? Então, eu acho que é realmente um tema que a gente precisa aprofundar mesmo num momento específico para isso, porque realmente é um assunto de notoriedade nesse momento, Sim, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui da carreira, né? sim. Como que foi para você, doutor Leandro, a escolha por medicina? Explica pra gente, assim, foi fácil? Você sempre soube? Ou foi uma coisa que demorou para que você conseguisse decidir? Na verdade, eu acho que eu caí na medicina. Eu vim de uma família mais simples, e eu acho que só tinha um primo da família toda que tinha curso superior. Estudei em escola pública em Belo Horizonte. O que eu consegui foi passar no curso técnico do Cefet, lá, né, um instituto grande, voltada para Uhum. a área de eletrônica, engenharia. Aí eu fiz eletrônica, comecei por lá. E o interessante é que no primeiro dia de aula, o coordenador citou, né, que o curso abre a cabeça das pessoas e que tinha um aluno que fez medicina, que fez eletrônica e fez medicina. E na época de ciência, gente, que loucura, né? Concluí o curso, Uhum. são 2 anos, comecei a trabalhar na área e eu queria fazer um curso superior. Na época não tinha nem formação de mercado. Tentei não consegui passar, tentei computação, era um curso que na época eu achei que tinha a ver com aquilo, né? E Uhum. no Cefet também, novamente, abri um curso de radiologia, né? Eram 3 anos em radiologia. Era um curso voltado mais para a área médica, assim, sabe? Angra dos Reis estava com aquela lá de voltar aquela usina, eles precisariam de obra, era voltado para isso. E no curso tinha uma médica, uma colega, ela fazia cirurgia plástica e eu conversava muito com ela, assim, falava da rotina dela. Eu achava interessante, né? Ela fazia cirurgia, bariátrica. Parece que nesse dia ela colocou na minha cabeça, vamos dizer assim, né, da área. E eu tive que planejar para atingir esse objetivo, né? Assim, então, foram 2 anos trabalhando, depois eu fiz cursinho 1 ano direto, tentei, outra vez não consegui. Eu só teria condição de estudar na federal. Na época não tinha tanta faculdade igual tem hoje, não tinha acesso. Eu também não acho que não conseguiria pagar a faculdade. E na primeira vez ficou faltando um ponto e passar para a segunda etapa. Na segunda vez que eu tentei, eu passei, aí não tive introdução de textos. Aí era só refinar, eu já sabia que estava quase lá dentro, né? Fiz um curso
intensivo de produção de texto, aí na terceira vez eu consegui. O interessante é que nesse meio tempo eu passei num concurso também lá do Cefet, eu comecei a trabalhar lá. Então, o curso de medicina praticamente todo eu trabalhei à noite, uma semana, e cursei medicina na UFMG pela manhã. Então, na Então, a verdade, decisão por medicina não veio logo após a conclusão do ensino médio. Demorou um sim, pouquinho. sim, eu comecei medicina com 26 anos. Mas a decisão ainda demorou um pouco. Não foi Sim, aquela coisa de não, sair já sabendo o que ia fazer. Demorou. nada, não, demorou. Uhum. E conta pra gente como é que foi isso, conseguir conciliar uma graduação de tempo integral com trabalho à noite. Porque muitos Nossa, talvez tenham pensem assim como se, eu preciso trabalhar, mas eu nunca vou poder fazer medicina por causa disso. Então, dá para conciliar trabalho com medicina? olha, eu acho que tudo eu dei muita sorte também, sabe? Eu caí numa equipe lá do Cefet muito boa, assim, que eu ficava devendo horas e, infelizmente, escola pública tem muita greve, tem muita confusão, assim. Então, eu repunha essas horas quando tinha greve. E fim de semana, né? Porque as aulas eram repostas geralmente no sábado, então eu chegava às 7 da manhã, saía às 7 da noite e ia pagando essas horas. Assim. Eu não Uhum. sei se em outras profissões a pessoa conseguiria, sabe? Isso é Tinha dois colegas interessante. que fizeram medicina comigo, que trabalhavam, eles trancaram o curso de medicina, eram concursados, ele falou, não dá para me manter minha família, vou tocar o curso por agora, vou juntar um dinheiro, depois eu saio. Uhum. Complicado, assim. E você fez a medicina na UFMG, doutor? O FMG. Uhum. Realmente. Passar na UFMG já é muito difícil, né? Foi. Passar na UFMG em Nossa. medicina Eu e não sei o conciliar, porque a qual. gente sabe que os cursos da UFMG, de um modo geral, já impedem bastante o trabalho, né? Eu conheço pessoas que Sim, fizeram outras áreas e tinham muita dificuldade de conciliar trabalho por questão de horário, porque eles têm um horário meio bagunçado, né? Agora, medicina, então, que é integral, é bem mais difícil. Realmente, sim. assim, eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço que conseguiu trabalhar durante o curso de medicina, né? E para Foi. estudar os conteúdos, né? Que horas que você Nossa. estudava? Domingo era o dia todo. Alguns sábados, quando tinha feriado. E nas férias, a minha tática mesmo, quando tinha as férias da UFMG, eu pegava a ementa do próximo semestre, pegava os livros e já ia estudando. Eu já chegava sabendo as matérias. Então era assim que eu fazia, era a minha técnica que eu conseguia, O estudo antecipado. antecipado. Interessante. E durante o percurso na graduação, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil? Nó. Difícil, eu acho que era o cansaço. Eu não tive lazer quase nenhum, né? Eu contei com apoio assim, de família, entender, né? Na minha época eu namorava, né, com a minha esposa, ela não tinha tempo, ela ficava comigo, a gente estudava junto, era isso, assim, deixava de viajar, era uma entrega mesmo, e eu não pensava muito, eu não tinha aquela visão de cima, assim, né? Olha, eu estou me sacrificando. Eu pensava lá no fim, sempre só no fim, né? De concluir o curso, que uma hora as coisas iam ficar mais tranquilas. Esse era o foco, né? E de lado bom, assim, nossa, a UFG é uma vida ali dentro, né? Eu passava mais tempo com os colegas e professores do que com a família. Então você tinha que ter um equilíbrio ali com amizades, para você conviver bem, Boas porque relações, né? se não tivesse, aí o clima ficava ruim, né? A gente percebia em algumas pessoas assim que às vezes não se davam bem,
enfim, ficava uma com a cara fechada para o outro, né? Uhum. Então foi assim. E como que foi essa questão da escolha da especialidade? Logo durante a graduação, você já conseguiu decidir pela psiquiatria ou isso veio depois de formado? Não, veio, nossa, foi uma outra, acho que foi a maior dificuldade que eu tive, foi a especialidade mesmo, assim. Todo mundo já me falava que eu tinha meio que um dom de fazer anamnese, vamos dizer, né? Que é conversar com o paciente, extrair dele, confiar em mim. Eu sempre tive isso, assim. E aí o pessoal falava, você vai ser psiquiatra, você tem jeito e tal, né? Mas eu formei no meio de 2014, junto com a Copa do Mundo, aquela confusão do trânsito, das obras lá, foi muito cansativo. Aí eu casei já também e eu fui para o interior, assim, eu falei, vou trabalhar um tempo em alguma cidade que não tem tanto trânsito, que aí eu vou pensar o que eu vou fazer mesmo, assim. Aí eu trabalhei 3 anos e meio, mais ou menos, no interior, e eu conversava com muitos colegas que já estavam fazendo residência. Então eu conversei com um por um. Tinha um colega cirurgião, eu conversava, tinha um clínico, eu conversava, tinha oftalmo, endócrino, pediatra, obstetra, conversei com todo mundo. Assim. E por incrível que pareça, o único que falou bem da área foi um amigo que fez psiquiatria. Falou, nossa, eu tô feliz demais. Aí eu falei, gente, eu já tenho mais ou menos um perfil. E esse amigo foi o único que falou bem, assim, do curso, que tá, né, se sentindo bem. Aí eu falei, não, vai ser isso mesmo. Assim. Aí a gente tem que fazer outra prova, né, na verdade. Tá cada dia mais difícil, né? Assim. E durante essa minha estadia lá, né, no interior, eu já ficava estudando. Eu chegava do centro de saúde, estudava. Chegava do centro de saúde, estudava. Tem um cursinho que você pode fazer, que o pessoal costuma, é super caro. Eu falei, não vou inventar isso. Fica mais estressado, não tem dinheiro para isso. E na primeira prova eu já passei também. Eu escolhi até o hospital que eu queria, né? Eu fiz no de Lomberens, assim. Psiquiatria é complicada porque tem duas vertentes, né? Tem uma que é mais hospitalar, defende prevenção, e a do Odilon é na rede mesmo, né? Que lá a gente roda, né? Paciente, né? Que foi que eu me entreguei, ia ver comigo mesmo, né? Então eu fiz no Hospital de Londrina, super satisfeito com a residência, com a escolha Tem até mesmo. uma pessoa comentando aqui, a Cibele Lima, que psiquiatria é uma especialidade muito concorrida nas provas e tem que ter muito esforço para entrar. Não é isso, doutor? Com certeza, né? Assim, a gente tem algumas residências que são 3 anos, que a gente fala que são de entrada direta. Clínica, cirurgia, você tem que fazer clínica e depois você faz mais uma sub, né? Então são duas provas que faz. A psiquiatria não, é uma só e dura 3 anos, assim, tem que esperar 3 anos para ir formando a turma, né? Outra coisa, assim, dos cursos é que tem assim, a menor quantidade de vagas, né? É mais fácil abrir um hospital e já abre, sei lá, 5, 10 vagas de clínica, né, tipo de pediatria, do que você ter uma residência em psiquiatria. Fica lá na rede, né? Tem que vincular com a CAPS adulto, com a CAPS criança, com a CAPS drogas. Então é muito caro, né? É uma residência de psiquiatria ser mantida, né? E aí foi que entrou, então, para psiquiatria, fez a residência. E aí Sim. a entrada no mercado de trabalho, doutor, como é que é? Então, eu de setembro do ano passado para cá, eu dei uma desanimada, sabe? Assim,
o mercado, assim, eu estava bem lá, em Belo Horizonte, o salário não é tão bom, trabalhar com saúde mental, se a gente não estiver bem, não flui, não flui, não tem como Não trabalhar flui. cansado. A gente não tem protocolo, não tem, né? Às vezes, você tá num plantão, você tem um protocolo ali, você coloca ali no automático e vai. É, saúde mental, cada paciente é um. Um sai, o próximo que entra, você tem que liberar a mente e começar a conversar com ele, para você entender ele bem. São pacientes que predominantemente né, o comportamento, a forma de pensar são diferentes, às vezes é muito cansativo lidar, né? E não é É culpa isso que eu dele. ia falar agora. A palavra é essa, né? Cansativo. Eu já tive experiência de trabalhar no CAPS aqui do município. E fora que, né, a minha profissão também envolve bastante saúde mental. E eu sei o quanto é também, né, desgastante. Se você não tiver realmente muito bem, é difícil você conseguir eu falo ter energia mesmo, né? Para conseguir cumprir o seu objetivo ali. Sim. A história é essa, né? O mundo nunca teve paciência, né? Com saúde mental, né? O paciente saía do caminho interno, barra, da gente dar da sossega-leão para dormir, né? Assim, o tipo de o que a gente faz, né, com isso? A gente que é profissional fazer isso também não tem A sentido. questão da escuta, né? De não querer tomar esse tempo, né, para escutar o Sim, paciente. Esses dias a gente na segunda-feira estava conversando com a Isis Pintecu, que é estudante de medicina, e ela falou muito disso, né, dessa importância dessa escuta terapêutica em sim, qualquer campo da medicina, de parar e sim, ouvir. Ontem o Dr. Zé Carlos também falou a mesma coisa, né, o cardiologista, falando para a gente da importância de ouvir, que até numa consulta para um cardiologista, ouvir economiza exames, economiza sim, tempo, porque às vezes o próprio paciente vai te contar o que ele tem, sim. Não, e né? sempre Então, conta. ainda mais na psiquiatria que não tem um exame, né, doutor? Não existe um exame para te Exatamente. falar o que a pessoa tem e qual medicação que é específica para o caso dela, porque cada caso, é muito peculiar, né, doutor? Sim. Eu, assim, eu passei no concurso aqui para psiquiatria, eu vou trabalhar aqui, né? Eu começo semana que vem. Como estava demorando com relação ao Covid, tinha uma vaga aqui para trabalhar com médico de família, e eu falei, vou mudar de uma vez, vou trabalhar no posto até me conquistar, né? Então, assim, aí eu tô naquele ritmo que eu peguei o antes e o depois da psiquiatria. Então, assim, eu não consigo assim, encerrar o meu turno na hora estabelecida. Eu sempre saio depois do horário, né? Assim. Então, como é que a gente concilia isso, né? Uma coisa imposta, que é o horário, que é o número de pacientes que a gente tem que atender, com a oferta de qualidade, né? E outra coisa, assim, para mais de 90% dos pacientes que eu atendo, eu estou vendo um elemento da saúde mental, da patológica, assim, transtornado, assim. Você imagina, assim, complicado, no PSF, não é paciente que está no CAPS, não, é PSF, né? Eu não sei se a pandemia tem a ver, mas eu acho que não. Então é muito complicado. Eu acho que a pandemia intensificou, doutor. Sim, Eu acho que são coisas que sempre existiram, mas que agora estão mais intensas. Porque até o meu olhar, né, de consultório que eu posso colocar, que eu percebo, é que as pessoas começaram assim, como elas estão, alguns, né, estão guardando a quarentena, estão mais em home office, as pessoas estão tendo mais tempo para pensar nos próprios problemas ou nelas mesmas, refletir na sim, própria vida. E isso está levando as pessoas
a vivenciar sentimentos e emoções que às vezes elas nem sabiam que tinham ou Uhum. achavam que estavam resolvidas, e isso está se manifestando agora, né? A gente Sim, percebe muito isso. O aumento de pessoas com questões assim, né, envolvendo muito, e a ansiedade geral, né, eu falo que às vezes a pessoa ela tem ansiedade, mas ela não percebe. E a pandemia, ela trouxe essa questão, porque uma característica do ansioso é o controle, né? Ele quer controlar tudo, o uhum. tempo, o dia, a agenda, e de repente vem uma pandemia que ela perde totalmente o controle, ela não sabe como é que vai estar a semana que vem. E Sim, aí ela vai é, adoecendo mesmo, sim. né? Então a gente percebe muito isso. E traz à tona, assim, que o paciente já está medicado há muito tempo, que teoricamente estaria bem, o trem compensa, né? Assim, eu, o meu trabalho de conclusão lá no residência, né, foi sobre, eu não sei se você ouviu falar do diálogo aberto lá da Finlândia, que Não, doutor. é um tipo de terapia que mescla psicanálise com terapia familiar, que eles raramente usam medicação para tratar psicose. É Olha que super interessante, interessante. né? A família percebe que, né, que tem um paciente né, em casa, um familiar que está descompensando, ou né, que está entrando em crise de primeiro surto, eles ligam para esse serviço, explicam, eles formam uma equipe e vão na casa do paciente, assim, uma equipe. E é aberto, pode chamar todo vizinho, escola, emprego, e ficam lá debatendo. Às vezes o paciente surtado, delirante, alucinando, e raramente usa medicação, raramente interna. Eles trabalham com taxa de cura, não falam em controle, igual a gente fala, né? O paciente está estável, eu vou dar alta. E a alta deles é para a vida, assim, não tem transferência de cuidados, é uma coisa bem interessante. Olha, eu vou até pesquisar mais, achei bem E interessante. o criador está até em São Paulo. Ele, ele veio, o Jacques Lacour, chama. Eu depois vou te mandar uns artigos. Porque eu não consegui Ah, fazer, eu quero foi um sim. grupo muito fechado. Assim. Ele queria um curso de capacitação para essas pessoas do curso começar a capacitar os brasileiros a usar técnica. Mas dessa vez eu não consegui, o preço estava muito, muito, muito exorbitante, eram pouquíssimas vagas, ia conseguir participar. Mas assim, da importância de conversar, de olhar no olho, de colocar a pessoa para falar. E ele cita assim, as coisas ocultas que a família deixa, né? As coisas que aconteceram, vão fingir que está tudo para lá, e é exposta, a gente melhora, a família melhora. Interessante, muito interessante. Agora, essa questão que a gente estava falando de mercado de trabalho, né? É, a psiquiatria, ela é uma área bem remunerada, doutor? É complicado falar de remuneração, porque se a gente pegar o SUS, né, eu até fiz uma tabela aqui, aí em Monte Santo ia ter um concurso que foi cancelado, né? Assim, a, a, Foi mé- adiado, suspenso, é, né? a média salarial do psiquiatra está em 5.800 reais, tá? Para 20 horas semanais, bruto, valor bruto, né? O concurso está 5.668, tirei do edital, né? Dá R$ 70 a hora, bruto. Né? Aí você desconta imposto de renda, que é um quarto do salário, vai embora. INSS, que é uns 900, deve cair aí para uns 4 mil líquidos. Né? Assim, esse é o salário, né? E eu fiz os cálculos aqui, somando medicina e psiquiatria, deu 16.725 horas de, de custo mesmo. Fora os custos que eu fico por fora, fora as horas de dedicação por fora, entendeu? A residência todinha eu trabalhei também, já, no fim de semana. Eu trabalhava de segunda a segunda. Então, eu acho definitivamente, eu acho que a pessoa que quer fazer medicina, o salário não deve ser
não tá nem assim entre as 5 primeiras características para escolher o curso. Não é assim mesmo, né? E, mais uma vez, não dá para trabalhar, eu devo trabalhar no máximo 40 horas por atividade. Não dá para fazer mais. Então, se E multiplicaria eu por acho 12. ainda, doutor, 40 horas para a área de psiquiatria, muito, né? Muito. É muito, porque eu vejo pela questão do psicólogo, né, que o conselho tem batido muito atrás aí, né, de leis para estabelecer como no máximo 30 horas para o psicólogo. E eu, que já estou há quase 20 anos aí de profissão, eu falo que é uma questão de sanidade mesmo. Sim. É um volume muito grande, né, de assuntos, e a gente tem que fazer com qualidade. É o que você falou. Não adianta a gente fazer por fazer. Eu acho que seja Uhum. SUS, seja particular, a qualidade tem que ser a mesma, Sim, com né? certeza. Então, não adianta. Aí você faz aí um concurso para trabalhar 40 horas. Eu acho assim, é desumano com o profissional, né? Você não vai conseguir dar para o paciente o que ele precisa. No início de carreira pode até ser que você ainda está mais jovem, está com a cabeça ainda mais leve, mas a partir dos anos de profissão vai ficando muito cansativo mesmo, Sim, né? com certeza. É complicado, né? Vamos pegar Cuba, né? Nada contra, assim, eu acho, né, essa questão foi uma questão mais política, mas assim, eu estava conversando com um colega que esteve em Cuba, o médico lá ganha 250, $50, $50 por mês, R$ 250. E a quantidade médica que tem lá, assim, né? Tudo é pequeniníssimo, forma muito, muito médico. Esse próprio concurso que eu passei, né, eu fiquei em primeiro lugar aqui. Eu tirei vaga de colega médico que está aqui na cidade há muito tempo, que está desnorteado, não sabe o que vai fazer. Assim. Eu saí de Belo Horizonte, estou tomando uma vaga, vamos colocar assim, de alguém. E a gente também fica sentindo muito, sabe? Não, mas eu acho que aí a gente tem que olhar também que é mérito, né, doutor? Sim, mas assim, a Eu gente. acho que passar. Eu também vim para cá, para Monte Santo, concursada. É, eu também sou de Belo Horizonte, mas eu tenho família aqui em Monte Santo. Sim, Vim aqui para cá já, né, com foco também um pouco nessa questão familiar. E sempre tive interesse em morar interior, porque eu acho que a qualidade de vida também, né? sim. Tanto é que eu só fui pensar em ter filhos depois que eu vim para cá. Enquanto eu morava em Belo Horizonte, eu não tinha esse pensamento. Mas assim, a gente sabe o tanto que é suado, né? Passar num Sim. concurso, né? O tanto que a gente tem que estudar. Eu, pessoalmente, já tinha feito vários concursos até chegar a esse concurso. Então, a gente tem que trabalhar essa emoção também de entender Mas que eu tem falo, um mérito aí, eu né? falo que tem áreas que deviam ser protegidas, assim, né? Porque a questão não é que falta médico, falta profissional, não é. Falta esforço, por exemplo, a gente tem um SUS aí que tá aí, você pega os Estados Unidos que não tem SUS, a quantidade de gente tá morrendo lá. A nossa condição financeira não conseguiria pagar um atendimento médico aqui. Ia morrer muito mais gente do que né? Então eu acho que deveriam ser áreas protegidas. Que a pessoa forma, fala, olha, vai ter vaga em tal lugar, você vai pra lá. Uma carreira mesmo, para você não se preocupar com a questão financeira. Você vai focar só no seu trabalho. Eu penso assim, mas a Não, gente com sabe que certeza. o ideal não existe. É o que você falou, se parar para pensar, trabalho para todo mundo tem, né? O que falta mesmo é esse direcionamento aí. E a Sim, gente sabe que tem muita coisa por trás, né, doutor? sim, com certeza. Quando você terminou a graduação, você falou que foi começar primeiro o trabalho, você foi para o interior também. Isso. Você Não, e foi na para época, onde? para você ver assim que a quantidade, né, tem um site de pesquisa de
trabalho, né, na internet, né? Eu digitei lá médico PSF, assim, a quantidade, eu escolhi, eu falei, eu pude escolher, fui ligando um para um, pegava o telefone, fui para uma estação mais tão boa. Eu fiquei São Paulo. 3 meses, aí eu queria alguma cidade mais próxima de Belo Horizonte, aí eu fui para uma que chama Papagaios, perto de Minas, Já ouvi Sete falar. Lagoas Eu tive lá, né? colega de colégio que era de lá. Aí eu fiquei nela 3 anos e meio. Trabalhava no Porto e alguns plantões perto, Abaeté, Pará de Minas, Pernambucas. Fiquei assim, morando lá. É. Hoje, E assim, né, eu tenho uma ideia, eu falei que em setembro eu comecei a ficar preocupado, você entra nesse mesmo site hoje, não acha vaga para médico de família, não tem, não tem, é só especialista, assim. Então já está funilando já, assim, eu não sei se vai ser tão fácil para quem sair da faculdade já achar um PSF, assim, não tá fácil. E o principal, assim, invariavelmente, a pessoa não vai poder escolher onde que ela vai morar. Às vezes o emprego está lá no Pará, ela vai ter que ir, ela vai perder o curso. É muito complicado assim mesmo. é, algumas pessoas têm, às vezes, mais sorte, vamos dizer assim, em alguns momentos, né? Mas eu Sim, acho que dedicação também, né, doutor, envolve muito essa questão, como o senhor falou, de dedicar e passar numa prova de especialização, é, essa questão de buscar, né, lugares. Eu acho que quando a pessoa quer começar, às vezes ela não pode mesmo escolher o lugar que ela quer trabalhar, né? uhum, Ela não pode chegar escolhendo, ela às vezes tem que se sujeitar para que ela. E isso traz um crescimento, né? Eu acho que o crescimento profissional e uma maturidade emocional também muito grande. Eu acho que isso uhum, faz parte, né, desse desenvolvimento sim. profissional, né? Por isso que vai de cada um, né? Eu falo muito com as pessoas que eu trato que a vida é maior que a profissão, né? Se inverte isso aí, é patológico, né? Porque imagina um médico que estudou, pensou que ia morar perto, a família toda, e ele não abre mão de mudar e não acha. E um colega, né? Um médico que trabalhou comigo, Paeté, assim, com financiamento, precisando da plantão, faleceu, dormiu no volante para tocar, morreu. É complicada a situação também, tem que olhar tudo isso. Eu, graças a Deus, eu não tive dívida, eu, né, sempre fui muito equilibrado, então, num momento difícil, a gente está ali tranquilo. Eu nunca precisei preocupar com relação a isso, né? Mas eu não sei se todo mundo vai ter isso, né? Assim, não será assim, né? Tem que ver o que para a pessoa é importante, né? O objetivo dela. Exatamente. Eu acho que é essa questão do equilíbrio e saber esperar, né? É fácil falar, mas na Uhum, prática não tem outra maneira. A sim, gente tem que aprender a esperar esse tempo, né? Esse momento certo, né? Que as coisas vão desenrolando profissionalmente, né? Não perder sim. o foco mesmo. Algumas pessoas elogiaram aqui o senhor falando que você é sempre muito focado, a Andréia aqui falou sobre É, isso, a Cibele também elogiou o esforço. E a Márcia Helena comentou que a profissão de médico não está muito diferente de professor, né? Que tem que ser realizada por exa- amor. exatamente, né? Como é que um país cresce, né? Um professor, né? E Que é é a uma área que base, eu né? gostaria de trabalhar, viu? Queria dar aula. Quem Quem sabe sabe, aqui, né? né? Às vezes, né, dentro da própria área aí, quem sabe ainda não vai ser Hum, um instrutor, um tutor aí, né? sim. Tem alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de falar para quem pensa em fazer medicina, para quem pensa em especializar em psiquiatria? Então, assim, eu acho que é tanta coisa.
Eu criei um site para começar a divulgar essas informações. psiquiatraleandrocunha.com.br. Eu vou começar a postar porque tem muita gente estudando sobre isso. O próprio CRM, CFM tem muita matéria sobre a profissão. Porque, por exemplo, vamos pegar marketing. Tem muita regra que a gente tem. Não é assim, não é igual uma padaria. Não é assim. Tem regra para seguir. Projeções, tem método de projeção para 2035, pra ter uma ideia. Muito pessimista, assim. A gente só vai perder para a Índia, acho que tem 2 bilhões de pessoas, né? Número de médico, então a gente vai ter para cada 250 pessoas, né? Você imagina. Praticamente como se tivesse um médico em cada família. Não vai ter emprego, né? A minha opinião é que em 10 anos as faculdades particulares vão quebrar. Não vai ter aluno, o pessoal vai perceber, não vai ter gente para pagar, né? Mas eu acho assim, é foco mesmo, né? É fazer por amor, ganhando 4 mil, 5 mil, um salário. Né? No mesmo site, a média de salário no Brasil é de 2.700. Então, você vai ganhar 5.800, é como se fosse o dobro, mas esforçando, às vezes, 100 vezes mais. Hoje eu atendi um paciente, até falei, faço panfletagem, tá ganhando, às vezes, 20 mil líquido por mês. Panfletagem. Na crise, ele falou que até melhorou na crise. E ele falou, eu não preciso de estudar, eu não tenho esforço nenhum, eu traço uma meta, eu vou entregando os papelzinhos e ganho dinheiro. Então não é por esse motivo que a gente tem que fazer medicina. A gente não pode olhar nunca isso. Né? Agora, tem coisa que é muito recompensador. Você pega um paciente deprimido, igual um que eu atendi em Belo Horizonte, na primeira consulta ele falou que era abril, ele ia dar um tiro na cabeça dele em dezembro, que eu tinha esse tempo para ajudar ele. Imagina. Nossa. E eu consegui dar alta no outro ano, eu estava super bem, assim. Então, isso recompensa, isso não tem preço, isso não tem como pagar, enfim. Então, né, e a gente tem esses momentos várias vezes na nossa profissão, né? A gente realmente se sente muito reconhecido mesmo, né? E isso traz um benefício pessoal, sim, né? Agora, lógico que eu tive que estar com a minha vida equilibrada. A gente não consegue pagar a conta só recebendo elogios, né? A gente tem, né, realizar os nossos sonhos também, né? Mas eu vou falar por experiência, né? Eu já completei agora, eu tô com 12 anos de que eu cheguei em Monte Santo, né, pelo concurso. Eu já tive alguns momentos de tirar licença sem remuneração, como nesse momento, eu tô da prefeitura, estou de licença sem remuneração, mas o resultado, doutor, vem com o tempo. No início Uhum. parece que é só elogio, mas depois os pacientes seguem a gente. Eles sabem onde a gente está, eles indicam. Esses dias mesmo eu tive uma situação que eu fiquei assim, até muito feliz. Uma criança que passou só por uma avaliação comigo há muitos anos atrás, em Belo Horizonte. Eu nem morava aqui ainda, em 2006, 2004, parece que ela passou comigo. E agora a família me procurou para que ela fizesse um acompanhamento. Tantos anos depois, quando a menina precisou de um psicólogo, não lembrou de mim. Então, assim, vem com o tempo. A gente Uhum. vai desenvolvendo isso, né? Às vezes dá esse desânimo mesmo no início, eu também já passei por isso. Uhum. Eu acredito que, assim, no meu ponto de vista, é uma área que devia ser muito mais valorizada do que é a área de saúde mental, porque eu acho que, infelizmente, muitas patologias clínicas, elas vieram da saúde mental, né, do estado Sim, mental do paciente. Então, eu acho que poderia, assim, se desse um foco preventivo pela saúde mental, a gente teria um viés muito mais positivo na saúde clínica, né? sim.
Mas quem sabe com o tempo, né, com esse olhar mais humanizado que a medicina está desenvolvendo, isso Uhum. mude, né? Que a gente Sim, consiga ter mais reconhecimento, né, doutor, sim. na nossa, no exercício da nossa função aí, né? Tem projeção? Você já faz projeção para sua carreira, para o futuro, assim? Então, né, eu sou polieclético, assim, né, eu não deixei a eletrônica, eu até hoje mexo, eu gosto de pôr a mão na massa, eu acho que isso que me ajuda a ficar com a mente boa, vamos dizer assim, né. Hoje eu já cheguei em casa, eu fiz vários projetos aqui, fiz um cabideiro, eu sou assim. Eu quero fazer outro curso superior, né? Assim, a meta, meu sonho lá atrás era fazer engenharia da computação. Assim. Quem sabe, né? Já tem a distância, eu vi aqui em Passos que tem. E com o concurso aqui, a minha carga horária vai ser menor, eu acho que eu consigo aqui, né? Conciliar tudo, assim, né? Agora, dentro da psiquiatria é uma área infinita, né? Assim, quando eu comecei o primeiro ano, eu fui mais naquela linha biológica de medicamentos. Eu vi que não atende, não resolve, eu frustrei, eu fui para psicoterapia, estudei muito, né, enfim. E atualmente eu estou na parte aí de filosofia, que é uma coisa mais assim, eu acho que eu estou tentando agregar tudo, assim. Eu acho que tudo é multifatorial, então a gente tem que conhecer um pouquinho de cada coisa para poder ajudar o paciente, né? Então, minha linha atualmente está isso, abrir o leque mesmo. Isso é interessante, né? Porque eu acho que assim como o psicólogo precisa entender de psicofarmaco, eu acho que é importante o psiquiatra entender também, né? Sim, Mesmo que ele não pratique as linhas psicoterapêuticas, mas ele entender o trabalho, né? Porque eu acho que é muito difícil um psicólogo não precisar de um apoio de um psiquiatra e vice-versa no sim, acompanhamento de um paciente, né? é, É uma coisa que não funciona, né? Às vezes sim, alguns precisam só de psicoterapia, mas muito raramente. Muitas é. vezes eles precisam de um acompanhamento médico junto. O próprio diálogo aberto, né? Depois eu vou publicar lá no site, assim, é enfermeiro, é médico, é psicólogo, é assistente social, e eles exigem isso. É uma mente pensando diferente. É o que o outro não viu, eu talvez vou ver. Então é uma coisa interessante, é um apoiando o outro, assim, né? A gente sabe que a gente tem a nossa máquina psíquica, que ela é afetada também, né? A gente pode, às vezes, pelo que o paciente fala, a gente começar a ficar meio irritado, a gente já vai monitorando, a gente sabe, conhece as técnicas disso, e às vezes a gente não percebe, um colega do lado percebeu, e aquilo vai ajudar o paciente, né? Que aquilo foi um sensor ali que direcionou. Isso é muito interessante, porque recentemente eu também vivenciei isso. Uma paciente que veio a mim, ela já estava em um ano em tratamento com o psiquiatra, e de repente a psiquiatra insistindo em psicoterapia, ela muito relutante, e ela veio, né? Com um mês de psicoterapia, eu entrei em contato com a psiquiatra e eu consegui complementar o olhar dela, né? Ela falou assim Uhum, eu fui o terceiro olho, aquilo que ela não tinha conseguido enxergar. Ela falou assim, porque o contato é diferente, o tempo de consultório, né, ali com o paciente é diferente. E isso somou coisas que, por exemplo, a psiquiatra nunca tinha ouvido, ela nunca tinha revelado para a psiquiatra, ela trouxe na psicoterapia, que uhum, somou. E aí fechou um diagnóstico que pode ajudar a caminhar para o outro sentido do tratamento, deslanchou, né? Assim. sim, Então, essa necessidade desse diálogo eu acho importantíssimo, muito importante. sim. E nem sempre, eu vou falar assim por experiência, nem todos os profissionais são abertos, né, doutor? Infelizmente, tem muito profissional É, ainda fechado nesse sentido. sim, é. É por isso que eu falei lá atrás que tinha aquelas linhas, né, mais de hospital, de bancada, né? Aí a gente pergunta por que a Itália deu certo, né, lá no Leste, por que na Finlândia está dando certo, e não está usando remédio. Assim, e Isso isso me aí é chama de bastante atenção, né?
Aí você percebe, onde é a medicação? Será que no futuro vai existir psiquiatra, vai precisar mesmo? Será que é medo também? A gente não sabe, né? É Sim, complicado. sim. A gente até falou aqui já nas duas lives, né, que a gente sente uma mudança no olhar da medicina, né? Havia um olhar muito mais voltado para patologia e a gente percebe que no século XXI, nesse processo de humanização geral, né, do mundo, iniciou-se também um processo de humanização na medicina e um foco no paciente, né, doutor? O que falta no mundo a gente está vendo agora. A gente não tem contato, não tem com quem conversar. E a gente tem que separar o que é doença do que é carência, enfim, e só escutando. E leva tempo. E leva tempo. E a empatia, né? Que eu acho É que não empatia. dá para exercer nenhuma profissão que se relacione com o outro, né? Que envolva o ser humano que não tem empatia, né? A empatia, Sim. ela é o fundamental. Eu acho que é em qualquer profissão, sabe? Hoje eu consigo avaliar isso, né? Às vezes a gente chega numa loja, igual tem muito em shopping, aqui vem aqueles vendedores abordando de forma estranha e não sabe por que está perdendo venda, assim. A pessoa não... assim, a gente percebe isso. Eu falei, gente, né? A gente ganha isso, né? Em hospital, assim, paciente internado, né? Com aquela negação da doença, a gente conversa um pouquinho, ele vai aceitando o tratamento, e coisa que o colega às vezes ficou fazendo uma semana tentando e não consegue. Ele falou, como é que você conseguiu? Eu falei, né? Aí, de- depois eu vou... Eu falo que começa desde a triagem, né, doutor? Hoje usa-se muito em muitos hospitais aquele protocolo de Manchester. E É, às vezes aquela pessoa que vai fazer a triagem, ela não tem empatia nenhuma, né? E eu falo, como que a pessoa sem empatia faz uma triagem e te coloca ali um selinho verde ou aham. vermelho ou amarelo, se ela não está conseguindo entender o que você está dizendo, né? É muito Eu tinha um complicado professor, isso. eu tinha um professor que ele falava assim, o melhor médico tem que estar na triagem, é o melhor, é o que sabe mais. Porque ele que vai definir quem entra, quem sai, quem que é primeiro, quem que não é, enfim. Tem no Canadá, né, um grupo que chama CAMED. Eles criaram assim, as cadeiras que o profissional médico tem que ter para ser um profissional de excelência, né? A comunicação, a linguagem está lá no topo. Então, eles têm treinamentos mesmo, teórico-prático, para adquirir essa habilidade. E a gente não tem muito isso, assim, né? A própria saúde mental na faculdade é muito pequena. Eu acho que eu tive 3 matérias só de saúde mental, né? Você imagina. Isso que você falou me fez lembrar aqui, né? Não sei se você também gosta, né, da série Grey's Anatomy, né? Que tem ali uma personagem, uma das médicas iniciais ali, protagonistas no início da série, que ela é chamada a atenção justamente pela essa falta de empatia. Ela focava tanto no diagnóstico, no problema, que ela esquecia do paciente. Ela não Uhum, focava assim em saber como o paciente se sentia em relação ao que ele estava vivendo, né? Então, a gente vê, sim, assim, a necessidade desse olhar mesmo, né, doutor? De sim, focar que tem um ser humano ali na sua frente, né? Ele tá doente, e sim, aí, pior ainda, ele tá doente e ele precisa de uma ajuda, né? sim. Pode não ser o pior problema do mundo, mas naquele momento para ele é. E, É. e saber, né, lidar com isso, né? É muito, Que é o muito mais triste, eu importante. acho, da saúde mental, né? Bom, o paciente deprimido, quer se matar, a gente encaminha para ele poder conseguir um benefício, o perito vai lá, olha, não, você pode trabalhar. Não, você está Sim. ótimo, a cara boa. Quantos anos por isso? Não, e isso aí, doutor, eu já vou te falar que eu ouvi de um conhecido meu, um médico perito, que existe um protocolo da INSS. A pessoa ela pode receber o auxílio 2 vezes seguidas. Ela passa por uma perícia, aí ela pode renovar a perícia.
Na terceira vez, se ela não tiver uma incapacidade que aposenta, eles vão cortar. Não importa qual situação que o paciente esteja. O perito, ele não tem habilidade para passar. Ele tem que cortar. Se a pessoa não pode aposentar, ele tem que cortar. Então, olha, isso não faz sentido, né? Sim, Eu, pelo menos, já vivenciei situações de consultório de paciente precisar de, às vezes, 2 ou 3 anos para conseguir uma estabilidade e voltar a ter qualidade de vida. sim, Então, no caso, não era uma pessoa que precisasse de auxílio, mas se fosse uma pessoa que precisasse, ela teria tido o benefício dela cortado há muito tempo antes, uhum, né? Ela não teria chegado os 3 anos sim, dela de tratamento recebendo, né? E poderia ter passado, talvez nem tivesse conseguido chegar à conclusão do tratamento, porque o financeiro começa a pesar. A medicação nem sim, sempre você consegue gratuitamente, né? Pela sim, prefeitura ou pelo estado. Muitas vezes são medicações muito caras, na verdade, né? E isso sim, interfere, a pessoa não está recebendo, como que ela vai continuar um tratamento psiquiátrico? E aí volta lá sim, atrás. Aquilo tudo que você sim, ganhou, você perde. sim. E aí a epidemia, que vamos ver daqui a uns anos a questão de demência, de Alzheimer, né? Assim, eu estou assustado também, uma outra área, né? Pessoas Sim. envelhecendo, a demência vai aumentar, o paciente vai aposentar esse paciente que está doente, com salário mínimo, e olha lá, e quem que vai cuidar? A quantidade de familiar que está tendo que sair do emprego para cuidar e E o deprimindo, né? custo Porque dessas não fecha a medicações conta. também, né? As medicações para melhorar Exatamente. a qualidade de vida de demências, de pacientes demenciais, são Sim. muito caras mesmo. E a pessoa que cuida, né, assim, do lar. Familiar, o filho, O né? Geralmente é um cuidador, filho né? escolhido, aqueles que acompanham, assim. Quantas e quantas? É complicado, assim. Sim, né? Então a gente vê aí realmente assim. Tá ficando claro, a gente ainda vai escutar mais 2 médicos essa semana, mas já tá ficando muito claro pra gente que a escolha por medicina jamais deve envolver o lado financeiro, Sim, né? Tem que ter essa questão da aptidão mesmo, desse dom, de se colocar, né, no lugar do outro, essa empatia, esse olhar humanizado, né? A gente já está vendo que é bem nessa direção, não importa muito a especialidade, sim, né? com certeza. Doutor Leandro, eu queria agradecer muito a sua participação hoje. Foi Uhum, muito interessante toda a contribuição que você trouxe para a gente. Eu acho que somou muito aos alunos todos interessados e outras uhum, pessoas, né, que também às vezes têm esse sonho de fazer medicina, mas às vezes acha que já passou da idade, acha sim, eu não tenho condições financeiras, né? Eu acho que trouxe aí uma desmistificação bem legal aí em relação à profissão, ao estudo, né? uhum, Mostrando a necessidade mesmo do esforço, né? Eu quero, eu luto e eu consigo, né? Tem hora que sim, desanima, né, doutor? Que dá um baixo astral, porque o financeiro, ele é importante. É igual a gente conversou ontem, né, com o doutor Zé Carlos. A gente precisa do dinheiro, né? Mas ele não pode ser a principal motivação nesse sim, momento, né? De escolha uhum, profissional. com certeza. Então, agradeço muito a participação. Em setembro a gente conta de novo aí, né? Tamo de novo. Com a sua presença, para a gente falar um pouquinho aí do Setembro Amarelo. E também já convidar todo mundo para assistir amanhã, às 19 horas, a doutora Giovana Pascoini, que vai falar um pouco sobre a especialidade de oftalmologia. Quer dizer mais alguma coisa, doutor? Não, é que eu só estou à A gente tem disposição mesmo, né? Eu deixei lá o 21. site, quem quiser conversar, né? psiquiatraleandrocunha.com.br, é só mandar o e-mail que a gente informa mais e vai conversando também. Muito legal. Gente, ó, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Foi muito bom a presença de vocês aí. Tchau, tchau.